Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene de entrega de título de cidadão goiano e da Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, conforme requerimento número 412, de minha autoria. Neste instante, ouviremos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Gostaria de cumprimentar todos os componentes desta ilustre mesa, o nosso homenageado com o título de cidadão goiano, o advogado Dr. Nelson Williams Fratoni Rodrigues, o nosso homenageado com a Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, o economista Fernando dos Santos Andrade Cavalcante, a sócia-diretora do escritório Nelson Williams, advogados em Brasília, Lívia de Moura Faria, o sócio-diretor do escritório Nelson Williams Advogados em Goiânia, Dr. Matheus Palmeira Figueiredo, o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Goiás, Frederico Alves da Silva, Direito Agrário da OAB Goiás, Frederico Alves da Silva. Gostaria também de registrar a presença do representante do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, nesta solenidade, a todos os advogados, advogadas, a todos que compõem esta grande família Nelson Williams Advogados. Um prazer recebê-los nesta Casa de Leis, aqui em Goiânia. Sejam muito bem-vindos. Gostaria de... Eu posso me ausentar para ir à tribuna? Então, eu gostaria de me ausentar para fazer o meu pronunciamento. Aristóteles dizia que a coragem é a primeira das qualidades humanas porque garante todas as outras. Impossível falar de direito e da advocacia sem pensar nos homenageados desta manhã, Dr. Nelson Williams e Dr. Fernando Cavalcante. É fundamental refletir sobre a contribuição de vossas senhorias para que a advocacia chegasse até aqui, desempenhando relevante papel político e social. Sobre os homenageados de hoje, tomo a liberdade de indagar a todas e todos sobre as razões de planejarmos um ato de homenagem diferenciado a esse advogado e a esse economista que fizeram do trabalho na defesa da advocacia a marca indelével
de suas vidas. A esses dois homens interessam muito mais as novidades, os estudos, os avanços, as lutas contra as dificuldades, os enfrentamentos, as vitórias conquistadas e aquelas ainda por vir, do que meros palavrórios eruditos que muitas vezes servem apenas para inflar os egos já empanturrados de tanto mimo. Para todo advogado, há por certo a escolha cômoda, o caminho mais fácil, que é manter-se à margem dos gigantescos desafios representados pela deliberação de ajudar a guiar o leme dessa instituição vital, a dinâmica da sociedade brasileira. Contudo, por sorte, existem aqueles que sabiamente duvidam, inclusive, de suas próprias convicções e perpetuando assim suas impressões nas transformações do planeta. Dr. Nelson Williams e Dr. Fernando Cavalcante são exemplos de homens que cultivam suas dúvidas, porque refletem, reflexionam sobre suas certezas. Daí porque sempre rejeitaram as escolhas fáceis e buscaram alcançar aquelas que pareciam as mais difíceis. O advogado Nelson Williams Fratoni Rodrigues é paranaense de Cianorte, vindo de uma família de pequenos agricultores. Formado em Direito, graças ao talento nato e muita dedicação aos estudos, hoje é um dos advogados mais conhecidos e respeitados do Brasil. Com coragem, persistência e resiliência, Dr. Nelson Williams fundou o maior escritório de advocacia da América Latina, o NWADV, Nelson Williams Advogados. O espírito empreendedor faz de Nelson Williams um expoente no universo jurídico nacional. Forte liderança e trabalho em equipe são as estratégias de Williams para alavancar seus negócios. Símbolo da nova advocacia brasileira, é fundador de um modelo único de escritório no país. Em 1999, instala a matriz na cidade de São Paulo. Em 2003, inaugura uma sede ampla na marginal do Rio Pinheiros. O período de 4 a 10 é marcado pelo crescimento exponencial e contínuo. São abertos escritórios próprios em todas as capitais do Brasil. Em 2014, transfere a matriz para uma sede moderna, ampla e sofisticada, localizada no Centro Empresarial Nações Unidas, no bairro do Brooklyn. No mesmo ano, é reconhecido pelo crível Anuário Análise e Advocacia como a maior banca do Brasil nas categorias Full Service e número de advogados. Com 31 filiais próprias e cerca de 2.500 colaboradores, diretos e indiretos, em todo o Brasil, o Nelson Williams Advogados tem expressiva presença no estado do Espírito Santo. Com 14 anos de atuação, o escritório local possui uma carteira com mais de 200 clientes. Em Goiás, o Dr. Matheus está por aí? Em Goiás, a filial do escritório já comemora 16 anos de atuação, com uma carteira de 600 clientes, cerca de 57 profissionais diretos e 30 parceiros indiretos. Dr. Nelson Williams é casado com uma mulher que eu admiro e acompanho, porque é uma feminista e defende as causas sociais, doutora Anne Caroline Williams, idealizadora e presidente do Instituto Nelson Williams, braço de investimento social. O Instituto tem atuado incansavelmente com iniciativas de empreendedorismo na região para o fomento de condições essenciais para a superação das desigualdades sociais. Dr. Nelson Williams também é cônsul honorário da Hungria. Recebeu a honra dos títulos de cidadão paulistano, cidadão honorário do Estado de Minas Gerais, é palestrante e colunista da renomada revista Forbes. Ademais,
Fernando dos Santos Andrade Cavalcante nasceu em São Paulo e já morou aqui, viu, gente? E também é protagonista de uma inspiradora trajetória. Fernando passou parte de sua infância no sertão de Pernambuco, em Arco Verde, cidade de origem dos pais, e cenário de muita dificuldade enfrentada pela família. No entanto, mesmo com as adversidades, Fernando engrenou nos estudos e tornou-se bacharel em Ciências Econômicas pela Faculdade Metropolitana Unida. Daí em diante, sua história tomou um rumo diferente, oposto ao que as circunstâncias difíceis o levariam. Cavalcante construiu uma trajetória profissional de destaque, com forte atuação no segmento de assuntos corporativos. Sede de conhecimento, determinação e caráter empreendedor fazem do senhor, Dr. Fernando, uma referência de sucesso no mundo corporativo. Hoje está à frente de um grande desafio, a vice-presidência do Nelson Williams Advogados, o maior escritório da América Latina em advocacia. Sua gestão é ampla, administra matriz e filiais espalhadas por todo o Brasil, que juntas somam 29 unidades, com cerca de 2.500 colaboradores diretos e indiretos. Soma a essa missão o cargo de diretor financeiro e administrativo do Instituto Nelson Williams, braço de investimento social do Nelson Williams Advogados, além da gestão da filial de Pernambuco. Por fim, e não menos importante, eu gostaria de agradecer a doutora Lívia Moura, em nome de todos os sócios, associados e colaboradores da Nelson Williams Advogados. Dizer sobre a minha filha, mas aqui não minha filha, porque todos os caminhos foram galgados com muita dificuldade também, mesmo com uma mãe ocupando posições políticas, nunca nos misturamos em termos de capacidade, competência e luta por buscar os seus espaços. Meu filho Marco Túlio, também aqui presente, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigada pela sua presença, meu filho. E a minha filha Lívia, que tem nos dado muito orgulho como Marco Túlio, porque foram filhos criados com a mãe pensando em servir a muitos filhos. Só a nossa cidade tem mais de 230.000 habitantes. E eles aprenderam que a vida como a do Dr. Nelson, do Dr. Fernando e de tantos que estão aqui, tantas advogadas, tantos advogados, que a vida é de quem a enfrenta, de quem sonha, de quem luta, de quem se inspira em outros e se torna inspiração de tantos, como o Dr. Nelson e o Dr. Fernando. Então, para mim, é um prazer, nesse exemplo de vida de vocês homenageados, sabe? Homenagear todos vocês, todos, que fazem da advocacia o que ela precisa ser, né? Um espaço de igualdade, um espaço de justiça, um espaço de sobriedade, de inovação, de avanço, e na certeza de que todos nós precisamos ser operadores desse direito, do direito da Constituição, do direito das empresas, do direito público, do direito administrativo, tributário, agrário, direito eleitoral. Sem vocês, doutor Nelson, sem vocês, com certeza, o mundo seria muito mais desigual, porque vocês operam o direito com maestria, vocês operam o direito com maestria. E eu, como bacharela que sou, não advogada, mas servidora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, aposentada, que queria uma carreira no judiciário, mas fui alçada à defesa do povo no meio político, tão importante quanto ter vocês
também na defesa das empresas e do Brasil. Parabéns, eu me sinto extremamente orgulhosa de ter uma filha compondo os quadros do Nelson Williams Associados, como sócia, mas que começou lá atrás como uma estagiária por méritos próprios. E a todos vocês, na homenagem que faço, que esta Casa de Leis faz, de forma unânime, doutor Nelson e doutor Fernando, a vossas excelências, eu demonstro o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração, a minha gratidão, não é? A todos, pela oportunidade de homenageá-los ainda dentro desta legislatura. A partir de 2 de julho, nós não poderemos homenagear mais nenhuma celebridade, mais nenhuma autoridade, porque nós entramos no período de recesso eleitoral, pré-eleitoral. Então, mas isso me deixou mais feliz ainda de poder encerrar este meu mandato em homenagens, porque eu estou pré-candidata a deputada federal por Goiás, encerrar homenageando o senhor e o doutor Fernando. Para mim é uma grande honra. Obrigada a todos. Que Deus, doutor Murilo, possa nos abençoar, nos proteger e que Nelson Williams Associados vá para o exterior agora, porque para o Brasil não tem mais jeito, já está em todo lugar. Bom dia a todos, muito obrigada. Prazer. Ainda mais você que veio morou conosco aqui no Goiás. Voltar de novo. Obrigada a vocês todos. Oi. Tá. Dando cumprimento à Lei 21.283, de 5 de abril de 2022, esta presidência sente-se honrada em ter a oportunidade de passar às mãos do advogado Nelson Williams Fratoni Rodrigues o diploma que o torna, por lei e mérito, cidadão goiano. Isso é muito bom. Obrigado, Alá. Deputada, para a esposa dele. Tá? Eu gostaria que o senhor levasse para a Anne, por gentileza. Viu? Opa, aqui. Neste momento, procederemos à entrega da Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira ao homenageado nesta sessão, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Goiás e ao Brasil. Essa cadeira fica rodando. Espera aí que eu vou me posicionar melhor. Assim, né? virada assim. Porque lá a foto está de lá. Receba com muito carinho, viu? Muito respeito ao seu trabalho. Eu também. Obrigado. Muito feliz, muito Obrigado feliz. mesmo. Deputada, Ah, sim. Ah, ainda tem. pode chegar mais para frente. Por favor. Mais para frente, senão não sai. Essa é a Maura Maria do Peraí. Ai, meu Deus, né? Foi mesmo. Agora Estava tá escondidinho. Parabéns. Obrigado mesmo. Extremamente honrado. Deputada, vamos Sim. pegar as flores dali. Ah, mas eu quero... Ah, Ou a senhora tem outro momento? não. E eu gostaria também que essas flores representassem todas vocês. Nós, mulheres, precisamos ocupar esse espaço de poder que vocês têm ocupado. O empoderamento nosso, ele é em toda a esfera. E a gente sabe quão vocês, como nós, somos competentes no que fazemos. A nossa competência, a nossa inteligência
E o nosso preparo, ele é igual, não há diferença de gênero. Então, as flores que eu vou entregar à doutora Lívia de Moura, sintam-se todas homenageadas por mim e mais, agradecida por serem mulheres guerreiras, competentes, que têm levado o nome do escritório Nelson Williams Associados a todo este país. Doutora Giovana, do Mato Grosso do Sul, seja muito bem-vinda. Em seu nome, cumprimento todas. E as flores para a doutora Lívia, para todas as mulheres que aqui estão. Deixa eu abaixar aqui, que esse microfone não está bom aqui. Cumprimenta ele. O Wesley também está aí. Gostaria de cumprimentar a presença, aliás, gostaria de registrar a presença e agradecer o meu amigo, secretário de governo do município de Goiânia, doutor Michel Magu. Muito obrigada, doutor Michel, pela presença. Representando neste ato o prefeito Rogério Cruz, leve o nosso abraço ao prefeito, também à primeira-dama. Quero cumprimentar também o doutor Wesley, diretor-geral desta Casa de Leis. Muito obrigada pela sua presença, doutor Wesley. Assistiremos agora à exibição do vídeo institucional do escritório Nelson Williams Advogados. Eu ia falar associado. Construímos nossa história com muito esforço e dedicação. Nós somos o maior escritório de advocacia full service empresarial da América Latina. Nós somos maiores em número de processos, nós somos maiores em números de profissionais e advogados, em número de filiais, de audiências. Nós somos os maiores em vários quesitos. O que nos faz diferentes de outros escritórios? O futuro no Brasil vai exigir pessoas como ele, não? Eu tenho como uma figura única no universo jurídico no Brasil. Um afeto e admiração de sempre. O que difere coragem de loucura é o resultado. Quando eu iniciei a minha carreira profissional, eu ouvia pessoas dizerem que aquilo que eu estava tentando fazer era uma loucura. E quando as coisas começam a dar certo, é muito comum você ouvir as pessoas dizerem: nossa, mas como você é corajoso. Então, a Nelson Williams é feita de pessoas extremamente corajosas. Exatamente porque nós temos conseguido alcançar os nossos objetivos. Porque eu peguei um sistema que já existia, que é a advocacia propriamente dita, e dela transformei no que hoje nós somos. É um escritório completo, todas as áreas do direito. Não há nenhum contrato de assessoria jurídica que não possa ser executado. Talvez ele não possa ser executado por um homem, mas ele pode ser executado por uma equipe, ele pode ser executado por um núcleo. Eu enxergo o escritório como um todo. Dá-nos o contrato, nós damos a execução. E hoje, presente em todo o território nacional, nós atuamos numa escala diferente de tudo e de todos. O direito é dinâmico, por isso que somente pessoas com essa capacidade de adaptação estão preparados para um momento de mudança que o Brasil viverá nos próximos anos. É, na verdade, um escritório já no futuro, sempre com olhos mais para adiante no futuro. É um escritório hoje internacional com base em todos os estados do Brasil. Nós temos uma visão, eu diria, macro. Isso é diferente de tudo e são milhares de petições diariamente sendo protocoladas em meu nome. Envolve confiança, envolve dedicação, envolve ter a mesma visão. Então este aqui não é um exército de um homem só.
porque nós acreditamos no poder da equipe. Padrão NW, isso envolve tudo. Não é porque somos grandes que não há pessoalidade. Para cada contrato, há um gestor de contrato, há uma equipe. A advocacia é relacionamento, exige relacionamento. Ninguém entende melhor de um empresário do que a Nelson Williams. Nós queremos ser vistos por esse público como uma ponte, como um facilitador para aquele que quer trazer seu capital de fora para investir em nosso país. Nós queremos ser a melhor radiografia do país. Nada nos escapa. Por essa razão, esse velho advogado, formado há 61 anos, fica muito feliz de ver um jovem como Nelson fazer o que ele está fazendo pela advocacia no Brasil e pelo Brasil. Alguns outros escritórios demoram 40, 50, 60 anos para terem uma grandeza não equivalente à dele. Mais difícil era sair de onde saímos e chegar onde chegamos do que daqui para onde queremos ir. Gostaria de registrar a presença também do Procurador-Geral do município de Aparecida de Goiânia, Dr. Fábio Camargo, muito obrigada pela presença. Também a presença do presidente da Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia, Leopoldo Moreira Neto. Seja muito bem-vindo a esta Casa de Leis. Neste momento, concedo a palavra ao economista Fernando dos Santos Andrade Cavalcante, homenageado com a Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira. Tá ótimo, obrigado. Bom dia a todos. Inicio as minhas breves palavras, inicialmente cumprimentando a mesa, a presidente e deputada estadual Leda Borges, o meu homenageado, que eu digo que é o meu filósofo preferido, Dr. Nelson Williams, a nossa sócia de Brasília, doutora Lívia de Andrade, Lívia Faria, Andrade sou eu, a quem cumprimento e já faço meus agradecimentos, Lívia, por tamanha honraria, estou extremamente emocionado e envaidecido. Ao meu sócio amigo, Matheus, sócio aqui da nossa filial de Goiânia, e ao presidente da Comissão de Direito Agrário, na verdade, e de Agronegócio, da OAB de Goiás, Dr. Frederico Alves da Silva. Antes de mais nada, gostaria de iniciar minhas breves palavras agradecendo a Deus, dono da vida, a oportunidade de estar em Goiânia uma vez mais, e hoje, em especial, recebendo essa honraria nessa Casa de Leis. Agradecimento especial aos meus familiares, eles que são parte fundamental da minha existência, e a família NWADV e NW Group, minhas maiores paixões. Tive uma passagem muito especial nesse estado, meu nobre amigo Matheus, quando eu tinha 22 anos de idade. Aqui ajudei, eu não sei se existe ainda, estava até comentando com a deputada Leda, 2 lojas do Grupo Pão de Açúcar. Uma ficava, inclusive, na T63. Isso nós estamos falando de 15 anos atrás. E hoje, passado alguns anos, ou muitos deles, estou aqui tratando com um amigo da expansão da NW Group, nosso filho mais novo. Um projeto audacioso e extremamente vencedor, que vem trazer emprego, renda e oportunidades para este povo tão especial. Sinto-me imensamente honrado e feliz por estar aqui hoje recebendo a Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira, que é a maior honraria do Poder Legislativo goiano. Me sinto mais honrado ainda em receber tamanha honraria ao lado do meu sócio, amigo, meu chefe, Dr. Nelson Williams.
Conheci Dr. Nelson Ilhas há 13 anos atrás. Entrei no seu escritório sem formação acadêmica alguma e, quando me formei, ainda não me formei em Direito. Segui os caminhos dos números e fui ser economista. Contudo, ele não deixou de me proporcionar as melhores e maiores oportunidades, deputada Leda. Essas são as maiores oportunidades, sem dúvida nenhuma, que a vida me deu. E hoje sou o vice-presidente de suas empresas. Confiança que carrego com muito orgulho. Sempre digo que o Dr. Nelson, doutora Lívia, a quem faço meus agradecimentos pela amizade e por ser cúmplice direta para que eu estivesse aqui hoje recebendo essa comenda, faltou só a Marina Rui Barbosa, porque o anel eu já tenho, a comenda eu já tenho, falta a Marina Rui Barbosa entrar pela porta. Eu sempre digo que o Dr. Nelson é o meu filósofo favorito. É dele a frase que diz que o que difere loucura de coragem são os resultados. E hoje, ao entrar nessa casa, fiquei pensando, Dr. Matheus e Dr. Gabriel, o quanto nossos resultados têm nos feito homens de coragem. Graças a Deus por isso. Muito obrigado, Dr. Nelson. Eu não me canso nunca de agradecê-lo por tudo isso que tenho vivido, pelas oportunidades e por sua confiança. Carregar o nome dessa instituição, ou melhor, o sobrenome, a instituição Nelson Ilhas, é o maior orgulho da minha vida. Não poderia fugir assim de início ao agradecimento mais bem do que formal à Assembleia Legislativa de Goiás e aos parlamentares que votaram em meu nome para receber tamanha honraria. Deixo consignado em especial minha eterna gratidão à deputada Leda Borges, a responsável direta pela medalha que fui agraciado. Deputada Leda, conte sempre com minha amizade, minha gratidão por esse momento tão especial que estou vivendo no dia de hoje. Sei da sua luta, sei dos seus ideais e da sua vida pública impoluta, seja como vereadora, prefeita, secretária de Educação e de Obras no município de Valparaíso, seja como secretária de Estado da Mulher, Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do Trabalho, ou seja como deputada estadual reeleita por esse Estado, e, se Deus quiser, em breve, deputada federal. E sabendo da sua luta, é que nos somamos a esse grande exército, fazendo nossa parte para o progresso do Estado de Goiás. Como empresários, estaremos gerando mais empregos, renda e investindo através do nosso Instituto em ações sociais e educacionais que possam melhorar a vida do seu povo, que é nosso povo. Muito obrigado e que Deus continue nos abençoando hoje e sempre. Obrigado a todos. Gostaria de registrar a presença também do gerente administrativo da Associação Comercial e Industrial de Anápolis, Lidionei Matos. Obrigada pela presença. Neste momento, concedo a palavra ao advogado Nelson Williams Fratoni Rodrigues, homenageado com o título de cidadão goiano. Bom dia a todos. Primeira coisa, nosso agradecimento a Deus, que nos permite estar vivos e nos agracia com momentos como esse. Quero agradecer aqui à deputada estadual Leda Borges, que está no exercício da presidência dessa casa, o homenageado, meu grande amigo, com a medalha do mérito legislativo, Pedro Ludovico Teixeira, Fernando Cavalcante. Quero agradecer aqui a você, Lívia, minha sócia, responsável pela nossa unidade de Brasília, e como muito bem a sua mãe, a deputada Leda Borges, colocou, trilhou um caminho próprio, por seus próprios méritos. Mas, deputada, eu não posso esquecer uma frase que eu sempre reflito sobre ela. Uma fruta não cai longe da copa de sua árvore. Com certeza, seu exemplo é não apenas para sua filha, para o seu filho, mas a muitos inspiram. Tá? Quero agradecer aqui também ao presidente da Comissão de Direito Agrário da OAB de Goiás,
nosso nobre colega, doutor Frederico, a que muito me honra estar aqui representando a Ordem dos Advogados, uma ordem que é vital para o Estado Democrático de Direito. E sem o Estado Democrático de Direito, não existe advocacia e não existem direitos. Quero agradecer a cada um de vocês, colegas, pessoas que comigo trabalham, quer sejam advogados, não advogados. Quero agradecer a todas as autoridades aqui presentes. A nossa deputada já os citou, já os nominou, muito me honra. E é impossível receber um reconhecimento do povo de Goiás, o povo goiano, como hoje aqui eu recebo, e você não fazer uma reflexão sobre boa parte do que ocorreu até que chegássemos a esse momento. Me recordo em 2006, deputada, quando aqui chegamos. Iniciamos aqui nossa atividade advocatícia, com um pequeno escritório. Quem começou esse escritório foi o Dr. José Carlos Belintani. O Dr. José Carlos Belintani estava fazendo direito e a primeira formação dele era odontologia. Ele estava cursando direito. E esse fato, por si só, demonstra peculiaridades sobre o nosso escritório. Fernando Cavalcante é nosso vice-presidente, galgou e conquistou essa posição por méritos próprios. Trabalha para honrar tal atribuição. Como muitos nesse escritório, advogados ou não. O Dr. José Carlos se tornou advogado aqui, em Goiás, depois se mudou para Minas, aonde iniciou ali o nosso escritório de Minas, e em 2006 deixou aqui a semente. Ele, embora não daqui, os outros que compunham esse escritório eram todos de Goiás. E desde o início, aqueles que me acompanham sabem que eu sempre primei pelo fato de quando nós não estivéssemos em nossa terra natal, aonde quer que nós estivéssemos, nós deveríamos viver e respirar a realidade local. Eu tenho uma máxima, doutor Frederico, que é em Roma deve-se viver igual aos romanos. Se nós em Goiânia estivéssemos, nós deveríamos, aqueles que não eram de Goiás, que não eram goianos, deveriam viver como sendo daqui. E essa filosofia de trabalho praticamente se disseminou pelo país inteiro. Muitos estados, o nosso primeiro sócio, às vezes ele era do próprio estado. Então, logicamente, ele já estaria vivendo ali uma realidade que ele mesmo tinha antes da Nelson Williams. Porém, muitos outros eles se transferiram para aquele estado ou não eram daquele estado e foram, ao longo do tempo, adquirindo a cidadania. A cidadania representa muito, representa a concretização da filosofia do escritório, que, embora nós sejamos um escritório muito grande, nós pertencemos aos locais onde nós estamos. Se em Roma, vivemos como os romanos, mas não apenas vivemos. Nós, quando recebemos um título, deputada, como hoje aqui eu estou recebendo, que muito me honra, é a concretização, porque esta casa é a casa do povo. Quando uma Assembleia Legislativa, como esta aqui, dá o reconhecimento de título de cidadão goiano, é o povo de Goiás, aqui representado, reconhecendo o Nelson Williams como um fraterno, como alguém de sua própria casa. Alguém que acrescenta valores ao lugar, a ponto de não ser conhecido como um estrangeiro, como alguém de fora, mas alguém do seio da sociedade. Isso é muito importante. Não sei quantos têm a dimensão disso, mas é a concretização de um princípio que, desde o início, eu disse que em 2006 nós iniciamos aqui, em 2010 nós praticamente encerramos todas as capitais, ou seja, a Nelson Williams estava presente em todos os estados da federação.
E eu venho, deputada, ao longo desse tempo, colhendo o resultado disso, desta filosofia. Primeiro, eu recebi o título de cidadão paulistano. A deputada leu aqui, vocês ouviram. Eu sou nascido em Cianorte, Paraná, cresci numa cidade chamada Jaguapitã, uma cidade de 11 mil habitantes, 10 mil habitantes, hoje tem 13, se eu não estiver enganado. Fiz faculdade em Bauru. Quando nós iniciamos o escritório em 1999, eu ainda morava em Bauru. Mas eu resolvi iniciar o escritório em São Paulo, com a matriz em São Paulo, e imediatamente já abri a filial 0002, que era Bauru. Por quê? Porque eu tinha um sonho de expansão. Tem uma música sertaneja, e aqui é o berço do sertanejo também, o Paraná não é diferente, tanto é que a terra de Chitãozinho e Chororó fica a 20 quilômetros de Jaguapitã, que é Astorga. Minha mãe querida, o sonho de grandeza me afastou de ti, mais ou menos assim a música. Eu tinha um sonho de grandeza quando iniciei o escritório com a matriz em São Paulo, embora a principal unidade nossa fosse de Bauru. E daí, com essa expansão, como eu disse, começou a vir o reconhecimento da filosofia. Primeiro título, o título de cidadão paulistano. Isso, para mim, me trouxe uma grande alegria. Alguém que saiu lá do interior do Paraná, fez faculdade a duras penas, muitos de vocês sabem minha história, pai e mãe semi-analfabetos, pequenos agricultores, fiz faculdade em Bauru, era de uma situação econômica extremamente desfavorável, levei um ano até comprar meu primeiro carro, andava de ônibus circular, e foi crescendo, tem uma trajetória de crescimento, isso muito me honrou. Em 2004, começamos o processo de expansão, né? Até 2004, nós ainda mantínhamos mais unidades no interior, mantínhamos São Paulo, Bauru e mais algumas cidades do interior de São Paulo. Em 2004, começa um processo de expansão que até em 2010 estávamos em todo o território. E com isso, Leda, deputada Leda, veio os reconhecimentos da filosofia do escritório. Cidadão mineiro. Nobre colega Frederico, quando eu começo em Minas, eu ouvi uma frase que deve ser muito conhecida por aqui também. Minas é um estado muito fechado, mineiro é muito conservador, muito tradicional. Dificilmente um escritório que não seja de Minas consiga se estabelecer em Minas. Nós não apenas conseguimos nos estabelecer em Minas, e muito bem, como eu fui agraciado com o título de cidadão mineiro, que muito me honra. Passado mais algum tempo, foram vindo outros títulos, tanto de cidadão envolvendo algum estado, como envolvendo alguma cidade. Recebi o título de cidadão gaúcho, o equivalente a cidadão gaúcho, porque no Rio Grande do Sul não foi diferente, viu, nobre colega? Viu, Lívia? Não, o Rio Grande do Sul, o gaúcho é muito complexo, eu acredito que tem muitos gaúchos aqui no estado de Goiás, tem algumas peculiaridades mesmo, e eu fui condecorado com o título de cidadão gaúcho. Depois veio o cidadão paraense, cidadão manauara, o equivalente a cidadão manauara, Campo Grande, e tantos outros, Espírito Santo, e tantos outros, Natal, e tantos outros lugares. Isto é a realização de um princípio que, desde o início, nós tínhamos. O desenvolvimento do nosso escritório não pode estar desatrelado ao desenvolvimento do lugar onde a gente está. Nós devemos ser um agregador de valores. Nós não somos tiradores de valores. Às vezes, deputada, alguns críticos falam, mas o que ele fez por Goiás para receber o título de cidadão goiano? Se perguntar aos nossos mais de 600 clientes ativos, pessoas jurídicas que nós temos aqui, com certeza eles terão algo a dizer. Se perguntar às pessoas que conosco trabalham, com certeza elas terão a dizer. Se perguntar às pessoas com quem nós convivemos, com certeza elas terão muito a dizer. Porque isso está arraigado na nossa cultura, a cultura de sermos agregadores de valores. A advocacia é uma das mais nobres atividades. O advogado, ele é essencial à justiça, e isso está na nossa Constituição. Nós, como os advogados, somos incansáveis
lutadores e guardiões do direito e da justiça. E é isso que a gente tem feito. Feito, às vezes, de uma maneira inovadora, mas não menos prestigiosa a nossa classe, a classe que nós tanto amamos e tanto defendemos. Quero mais uma vez aqui agradecer a vocês, a cada um de vocês, à deputada Leda, a esta mesa. Meu muito obrigado ao povo de Goiás. Muito obrigado. Encerro a presente sessão agradecendo o comparecimento das autoridades, demais pessoas que vieram abrilhantar esta solenidade, a todos os advogados, advogadas, a todos os amigos que tão gentilmente aceitaram o nosso convite de aqui estar para uma solenidade de emoção, de reconhecimento, de afeto, de gratidão do povo goiano a estes grandes homens que fazem acontecer o Estado Democrático de Direito no Estado de Goiás. Convoco outra sessão solene para as 19 horas e dou por encerrada esta presente sessão.